Gente, eu estou emocionada de ter você. Antes de eu passar para você se apresentar, eu quero dizer como a gente se conheceu, né? Porque, Lore, todo mundo que passou por aqui foram encontros que se encontraram, sabe? Aquelas pessoas que foram chegando no campo. E com você não foi diferente, maravilhosa. Aham. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que eu lhe vi, que eu fiquei assim, uau! Foi no evento do Grupo Mulheres do Brasil, lá na Embaixada, Foi que no dia da vocês. Luísa, não foi? Foi exatamente, eu acho que portas abertas. Eu entrei no grupo uma semana antes, quer dizer que eu fui saber do grupo e já fui bater naquele evento. E eu lembro perfeitamente a hora que eu vi você ali no palco, falando da tua história. Paixão à primeira vista, gata, paixão à Ai, primeira que honra, vista. gente! Que honra dessa mulher! Que Oh, honra ter essa mulher falando isso, meu Deus! não, meu amor, então você sabe, não, super, assim, super fã, sabe, você, e eu acho que até a gente, né, mais perto, né, esse tempo, né, no voluntariado, assim, como aprendo com você, maravilhosa, você é Ah, uma eu também aprendo força. muito, muito. E muito Oh, feliz pelo convite também, que esse convite, né, a gente já tá nessa. eu tô te seguindo, vai te Ó, perguntar, Lore, cadê? Ah, não, não, mas eu sei que você tá super nossas agendas apertadas, mas graças a apertada. Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, minha linda. Como é que você vai falar, começar a falar de você se apresentando, né? Se apresente, meu amor, por Ai, favor. meu Deus, vamos lá, gente. Sou Lorena Samuel, baiana, nordestina. O Nordeste hoje tá aqui, né? Estamos. Tô morando fora do Brasil já tem 10 anos, né? Trabalho com mulheres, dou mentorias na área de carreira, empreendedorismo. É isso, essa sou eu, um ser infinito. Eu costumo dizer isso. Gente, você é infinita mesmo, porque toda vez que eu falo contigo já é uma outra coisa que eu descubro. Tem a tecnologia também, a parte de tecnologia e inovação, aí vou contando no decorrer aí. Pois é, não, e Lori, vou começar já, porque assim, o que eu acho bacana, né? Você tá em Londres hoje em dia, né? Você tá fora do Brasil, né? 10 anos. Mas o que eu acho bacana, amiga, é para tu começar a contar que tu chegou pela Irlanda, né? Primeiro país da Aham. Irlanda, já é teu segundo país. E eu acho que assim, é uma perspectiva tão bacana você ter mais, né, mais de um país aí debaixo do, né, under the belt, assim. Conta pra gente como tudo começou, assim, que você, né, veio de Salvador, vamos embora, fui primeiro pra Irlanda. Tu ficou na Irlanda há quanto tempo? Você ficou um tempo Fiquei lá, na né? Irlanda há 6 anos. 6 anos a Irlanda foi minha casa. Foi minha primeira mamãe na Europa. Ai, meu Deus! Aí depois de 6, você veio pra cá, né? Foi. Aí depois de 6 anos, em 2015, foi. 2015, eu tomei digo que empurraram minha vaquinha e eu decidi tomar novos rumos. Eu tinha acabado de fazer uma viagem com a minha família para aqui para a Europa, então ainda estava com aquele gostinho, sabe? De ai, como seria viver na Europa, tal. E aí, arrumei as malas. Com quanto, meu Deus? Deixa eu ver. Foi 3 malas que hoje eu digo, meu Deus do céu, eu consegui viajar e vim com 3 malas. Hoje a gente viaja com uma malinha, né? Uma mochila e uma mala de mão. Foi assim que eu fui pro Brasil agora. E a grana que era necessária ali, que acho que, sei lá, para uns 3 meses, né? Que a gente tem um processo de visto e tal. Então, inicialmente, eu fui para Irlanda para aprender o inglês, né? Lá foi minha. Eu digo, todo mundo pergunta, por que você foi para Irlanda? Um lugar frio, um lugar que chove. Aí eu sempre digo, gente, se eu quisesse conforto, eu ficava lá no Porto da Barra tomando minha escola, Água né? de coco caipirinha, amiga. Água de coco Exato! caipirinha. Lembrando que antes de eu ir para Irlanda, eu morei em Recife. Mentira, Então, tu jura? morei 3 anos em Recife. Então, tipo, né? Recife é um só para cada um, né? Ainda é mais quente que Salvador. Então, a Irlanda foi o meu processo realmente de me redescobrir, inclusive, né? Eu vejo hoje muito essa possibilidade de a gente sair, né, da nossa zona de conforto, sair de perto dos nossos amigos, dos nossos familiares. É uma oportunidade mesmo para a gente se reconhecer, se reconectar, né? Eu costumo dizer que é uma viagem para o exterior, né? Na verdade, uma viagem para o nosso interior.
porque é onde realmente as camadas, né, as nossas faces, as nossas máscaras, as nossas vulnerabilidades, elas vão todas ali na velocidade da luz. Uma semana parece que é um ano, tanta coisa que acontece, né? E também eu acho que foi vencendo, né, uma oportunidade de se permitir. É engraçado porque quando eu morei na Irlanda, né, eu fui para Irlanda, eu tinha acabado, acho que estava com 32, tava com 31 mais ou menos. E aí eu me lembro que eu fui assim, eu decidi tudo, Lu, em um mês. Nossa, Um Lore, mês em deve ter sido depois Recife, de um eclipse. Foi depois de um eclipse, né? deve ter sido. Bum. Depois eu vou olhar, viu? Porque foi uma data, foi um período assim, foi esse período mesmo de agosto, foi um período de agosto que eu tomei essa decisão. Foi mais ou menos ali entre o dia 10, dia 20, foi isso mesmo. Finalzinho, esse período, assim, depois eu vou dar uma olhada. E aí, foi coisa de um mês. Eu disse assim, devolvi meu apartamento, que eu tinha acabado de alugar antes de eu Bum. viajar, fazer a viagem. Passei o apartamento em Recife, vendi minhas coisas, até falou, eu vou para Salvador passar umas férias e vou ver. Pronto. Comprei a passagem sem nem comprar o curso ainda de inglês, porque para você ir para Irlanda você precisa ter um visto, né? Então você precisa ter uma escola. Eu comprei a passagem e pensei assim, eu vou, não quero nem saber. Então, e eu fui muito nessa entrega, deixa vir o que vier. Eu fui com 7 dias de acomodação. Quem mora, ou já morou na Irlanda, ou quem está se programando para fazer um intercâmbio, sabe o quanto é louco esse processo de procurar acomodação, né? Tu foi pra Tanto Dublin, aqui Lore? Você foi pra fui Dublin para mesmo? Dublin, fui pro Gente, burburinho mesmo, para Dublin. E na época, em 2015, eu fui bem num período em que eu fui exatamente um dos últimos embarques que eles estavam autorizando, que encerrava dia 30 de outubro. E eu fui no dia 21, que era o último período para visto de um ano. Depois disso, eles agora são, você só tem visto de 8 meses, né? Então eu, tipo assim, fiz as coisas tudo correndo. Então eu fui com o coração muito aberto. 7 dias de acomodação. Eu peguei um hostel, imagine, com 3 malas. Tipo, nunca tinha vivido essa experiência de morar fora. Já tinha há um mês antes eu tinha ido viajar, mas nunca, né? Meu inglês, eu sempre estudei inglês, mas tipo, eu sempre estive a trava com inglês, mas sabia me virar. Então, eu fui muito com o coração aberto para, tipo assim, o que vier, né? E isso foi um processo, né? Na questão também profissional, porque, tipo, eu sempre trabalhei, né? Em empresa, sempre trabalhei, trabalhava na área de engenharia, tal. E aí, você se permitir, né? A fazer trabalho de hospitalidade, foi o que eu trabalhei na maioria do tempo, né? Trabalhando com limpezas, eu trabalhava muito com Airbnb, trabalhava em estádio, fiz bastante coisas nessa parte de hospitalidade. E se permitir conhecer novas pessoas, né? Eu sempre fui de muitos contatos, de muitas pessoas e tal, mas você viver em um ambiente, né, com diferentes pessoas, dormir no mesmo quarto, tipo, com uma pessoa que você nunca viu na vida, né? Então, a Irlanda, eu digo que foi me preparando para vir para a Inglaterra, né? Tudo tem um processo, né? isso aí já me leva à pergunta que eu ia te fazer, que ia ser a primeira pergunta, mas eu acho que tu já meio que respondeu. O maior ato de coragem. O maior Pela ato de Irlanda, né? coragem, De chegar eu lá. foi literalmente, eu costumo dizer assim, se a gente pensa demais, a gente acaba desistindo. Verdade. E no período em que eu fiz essa mudança, era bem no período de verão. E aí, no Brasil, eu falava assim, meu Deus do céu, se eu deixar isso para depois do verão, se eu deixar isso para um outro momento, eu não vou fazer. E muita gente dizia assim, Marina, você não vai ficar lá muito tempo, porque lá é frio. E eu morava em Recife. Quando eu morava em Recife, todo final de semana eu estava em Salvador. Todo final de semana eu dava um jeito, eu comprava passagem e ia para Salvador. Então ninguém imaginava que eu ia conseguir viver tanto tempo, né? Fora, porque eu não podia pegar uma passagem e passar o final de semana em Salvador, E entendeu? Lori, vamos comentar que Londres já é um choque, mas a Irlanda não para de chover, né? Pelo amor de A Deus. Irlanda é um teste psicológico. Eu digo a todo mundo, ó, se você decidir fazer um intercâmbio para Irlanda ou para qualquer outro lugar do mundo e você for para fugir de alguém ou fugir de você, sabe, psicologicamente, sabe que às vezes emocionalmente você fala, eu quero viajar. Não faça isso.
É a minha dica, porque você precisa estar muito bem estruturado emocionalmente. Sabe? Minha primeira viagem, minha primeira mudança para Irlanda, eu mesma dizia assim, eu via as pessoas, eu quero ir embora, a chuva caindo, sabe? Quantas vezes, Chuva, meu Deus, eu passei raiva com sombrinha. Eu tomei trauma de sombrinha, não comecei a só voltar tem que a ser o usar gorro, sombrinha né? aqui. Minhas Socorro. roupas era tudo, sabe? Uma pessoa que era rata de praia, a gente fala assim, né, na Bahia, pessoa que vai pra praia, eu ia pra praia todo final de semana. Em Recife, eu morava perto da praia, assim, um quarteirão da praia. Todo dia eu ia pra praia. Você, né? Três blusas, quatro blusas. E essa questão mesmo do calor humano, né? As pessoas se comportam diferente, apesar de que o irlandês ele é muito receptivo, né? Ele tem essa coisa alegre. Acho que por isso que a comunidade brasileira se conecta muito com o povo irlandês. Mas tem todas essas questões, né, nossas culturais. Então, eu digo que o ato de coragem foi realmente dizer assim, ó, fechar o olho e dizer, olha, eu vou, não sei o que é que tá vindo lá na frente, né? Eu vou, porque muitas vezes você fica, faz trocentos mil planos, né? Às vezes tem gente que realmente precisa de um preparo. Eu não tive esse preparo. Eu, tipo assim, eu disse, eu vai agora, senão eu vou pegar esse dinheiro aqui dessa rescisão, eu sei que eu vou gastar todo nesse Todinho. verão e não vou fazer o que precisa ser feito, entendeu? Então, foi realmente arrumar as malas, deixar tudo pra trás, assim, sabe? Eu digo pra trás, eu digo vender as coisas, aquela coisa. Tem coisa que, tipo, eu falei pra minha mãe assim, deixa aí. Minha mãe, quando é que você vem voltar pra buscar? Ô, Lore, e eu ia te perguntar, minha linda, assim, porque você acha que muita gente que vai morar fora, né? Assim, no meu caso, né? A pessoa já sonhar, né? Enfim, ter esse sonho de morar fora. E assim, contigo, aconteceu por causa dessa viagem que você tinha vindo um ano anterior, era uma coisa que estava martelando, alguém que tu conhecia, que tinha inspirado ou não? Foi de repente, soltou aí, soprou, voo. Menina, eu sempre falo, eu sempre fui apaixonada pela minha cidade, Salvador. Eu nunca imaginei, nunca me imaginei morando fora. Nunca, 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 nunca. Eu sempre fui assim, sempre gostei muito de viajar, né? Viajava muito com as amigas e tal. Eu nunca tinha feito essa viagem pra fora, fiz essa viagem pra fora, mas nada com esse pensamento do tipo, ah, vou morar aqui, né? Mas a minha irmã morou na Irlanda antes. Eu tive uma amiga também que morou na Irlanda. Só que, tipo, ah, tá, vou visitar. Nunca tive esse sonho. Nunca, 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 nunca. E aí, quando surgiu esse movimento, ele veio mesmo, né, do movimento da vida, né, no processo em que eu acabei saindo da empresa, e eu disse assim, tá, tenho esse dinheiro aqui para investir. Eu sempre pensava assim, tá, se hoje eu trabalhava na área de construção naval, então no período que aconteceu, isso foi bem naquela época de 2015 que deu aquele quebrança toda, você provavelmente Recife, a cidade, né, mesmo que é onde eu trabalhava, sofreu muito com isso, o Porto de Suape. Então eu pensei assim, tá, se hoje a área que eu trabalhava voltasse a bombar, o que é que eu precisava? Né? Eu precisava melhorar meu inglês, eu precisava fazer algum curso, eu estava fazendo a faculdade de engenharia, o que é que eu precisava? E aí veio, não, você precisa o inglês. Então a minha intenção inicialmente não foi vir para Foi morar. só para vir mesmo, para dar uma Foi, eu disse calibrada no teu assim, inglês, basicamente. eu vou, fico 3 meses. Inicialmente eu tava olhando muito por Malta, né? Porque eu disse, ah, eu quero um lugar com praia, e tal, não sei o quê. Praia. Aí eu fui na ilusão de tipo, ah, tô indo pra uma ilha, tô indo pra Irlanda, tô indo pra uma ilha. Sabe E nada, né? não sabia de nada. Então não foi assim, não foi uma coisa que foi planejada. Eu costumo dizer que eu venho vivendo, né? Os planos de Deus, porque eu não tinha esse sonho, né? Meu plano era 8 meses e voltar. E aí, quando veio essa coisa do 8 meses que eu vi, né? Você começa a ver as possibilidades de qualidade de vida, né? Você consegue, tipo assim, no meu primeiros 6 meses, foi mais ou menos nos primeiros 6 meses, eu comecei a viajar sozinha, né? Coisa que também eu estava acostumada muito a viajar com os amigos. Então, essa possibilidade de você programar uma viagem, ah, vou para tal lugar na semana que vem. Né? Eu tinha um trabalho de escala, que eu trabalhava numa fábrica, então eu trabalhava muito durante a semana e eu tinha umas folgas assim bem doidas, sabe, durante a semana, que acabou, inicialmente eu fiquei, poxa, ninguém não vou conseguir viajar com ninguém e tal.
mas foi uma possibilidade para esse realmente me conhecer e Você conhecer outras sozinha, bela, culturas. né? Sozinha, bela, explorando você Exato. mesma, né? Que delícia. Você começa, inclusive, a criar essas estratégias, né? Porque, tipo, você viaja sozinha, você tem que, né, aprender qual local você vai ficar. Você conhece mais gente, né? Eu costumo dizer que foi uma dessas viagens sozinha que eu conheci meu esposo, que talvez se eu tivesse com a galera, eu talvez não conhecesse ele, né? E conheci muita gente, fiz muitas amizades boas, entendeu? Nesse processo de se conhecer, de viajar sozinha. Que é muito bom, né? Um ato também de coragem. Então, Eu você que amo, tá aí, não Lore. tenha medo de viajar sozinha. Eu acho que tudo que a gente faz, claro, né, buscando as informações corretas, por exemplo, mesmo quando eu fui uma vez para Amsterdã, tem um hotel só para mulheres em Amsterdã. Eu fui sozinha, tipo assim, foi um mês, tive a oportunidade de conhecer outras pessoas e tal. Então, o morar na Irlanda, eu digo que foi esse movimento. Eu digo que muitas vezes até meio que, eu falo teenager, né? Meio adolescente, porque era, sabe, era a galera da escola. Depois eu fiz uma faculdade lá, fiz outra faculdade de negócios. Então, vivi aquele ambiente de escola, né? De escola de inglês, que é aquele negócio meio que monótono. E depois eu fiz a faculdade lá. E terminei ali bem no período ali da pandemia, né? No ano 2020. Na verdade, quando começou no olho do furacão da pandemia, foi quando eu terminei a faculdade. E foi aí que a gente, né, depois que a gente pegou, ó, agora a pandemia, teve toda aquela questão de não poder viajar e tal. A gente decidiu vir pra cá, pra Inglaterra. E aí é uma coisa que eu aprendi. A gente tem que aprender a respeitar as mudanças, né? Toda mudança, ela é uma mudança, né? A gente precisa estar aberto para aquilo ali. E para aqui foi muito engraçado isso, porque quando eu vim para cá, eu falei: "Ah, agora eu já sei falar inglês, agora eu já tenho outra faculdade, né? Agora eu já tô com uma pessoa, porque quando você viaja sozinha, né? Tipo, só você e suas malas e suas bagagens é uma coisa, mas quando você já tem uma pessoa, né, você fica até mais confortável, e tal. Já tinha até lugar para ficar. Então, Já tinha vo- lugar para ficar, já adoro, né? Porque já tinha. ia sem buscar nada de última hora, Tipo, né? Na foi uma coisa. aventura. Exato. Então foi uma coisa totalmente diferente. Então eu digo que eu vim literalmente assim, ó. Agora, tipo, vai ser. Agora eu vou poder, tipo assim, curtir. Porque, olha, foi um mês em Dublin. Olha, com um mês eu já tava trabalhando, 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 sabe? Sabe aquela coisa, trabalhando, estudando, trocando o dia pela noite. Tava já aquele movimento, um movimento. Até porque eu tava muito aquecida ainda do ritmo do Brasil, né? E aí, quando eu vim pra cá, foi um movimento interno, muito mais interno, que aconteceu para eu me sentir pertencente. Eu não sei se é porque é engraçado que quando eu morava em Dublin, todo mundo que morava comigo dizia assim, primeira vez que a pessoa chegava lá, a primeira viagem era para Londres. Ah, porque eu quero conhecer Londres. Porque quando você vem da Irlanda para cá, você não precisa de visto, né? Hum. Você simplesmente vem tranquilo. Todo mundo, eu dizia assim, gente, o que é esse povo? Tipo assim, eu não via esses encantos, não via essa coisa que o povo falava. Não Não sei tinha se essa foi. obsessão. Tu não tinha vindo para cá, então, Eu ainda, já Lore? tinha, Tu eu já tinha vindo a vim. tua viagem, né? Foi, Certo. eu vim com umas amigas. Na verdade, quando eu vim do Brasil pra cá, o meu voo foi aqui, mas foi coisa Certo. rápida, aquele voo de 45 minutos com a conexão bem doida. Mas depois eu vim com as amigas aqui. A gente veio, passeou e tal, passou acho que 2 dias, mas não me atraía, sabe? Não via essa coisa toda. Então foi tipo assim, os primeiros meses aqui foi o meu momento caverna. O que eu não vivi no período, né, na Irlanda, que muita gente que eu vi, o povo dizia assim, meu Deus do céu, aproveita, tipo assim, você tá na Europa, sabe? Eu vivi aqui. Porque eu ficava assim, meu Deus do céu. As pessoas diziam, ah, você tá morando na Inglaterra, que massa. E eu dizia, cadê esse massa? Tipo assim, sabe? E eu vim morar, eu não fui morar em Londres logo, né? Eu fiquei numa cidade, na região de Kent, né? Certo. Mas era tipo, era um lugar assim bem tranquilinho, não é perto de Londres, mas é bem tranquilo.
E depois a gente veio para aqui para Brighton. Então, Brighton, a ideia era que tem mais brasileiros, Ai, gente, você tu segue na praia. Agora que eu tô botando, ligando os dots aqui, ela é, segue na segue na praia. praia. Não, foi um dos meus acordos, na verdade. O meu esposo, ele falou assim, olha, e quando ele surgiu a proposta, né, bora pra Inglaterra, tal, tal, eu falei assim, olha, porque eu me lembrei que uma vez, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio que traumatizada, porque sabe ali na ponte, na Westminster, que tem o relógio, às vezes ali, quando é período de verão, né, fica ali um monte de gente. Menina, alguém espremeu um spray de pimenta. E Eu me lembro você? que eu tossia assim na multidão, a gente andando. E aí na minha cabeça ficava assim, eu não quero aquele vucu-vucu de Londres. E aí ele falou, não, não, a gente vai pra Brighton, Brighton. E a gente já vinha sempre pra Brighton e tal. E é uma Então, delícia. Brighton é uma delícia. Eu é, adoro. Nossa, Brighton é né? tipo assim, é só experimentando, mas é um lugar realmente que eu gosto, né? Hoje eu digo assim, é um lugar que eu me sinto realmente pertencente. E aí eu comecei a fazer meio que um experimento comigo mesmo, sabe? Me colocar nesses lugares onde eu achava que aquilo ali que me incomodava. Eram locais que me incomodavam, entendeu? E aí eu comecei a fazer esse movimento. Tipo, eu me lembro que a primeira vez que eu fiz isso foi em 2021. Eu me mudei, quando a gente se mudou pra cá em novembro. O pessoal, ai, as luzes de Natal. E eu dizia, nada, gente, luzes de Natal, que coisa, não sei o quê. Aí, Lu, eu me lembro que eu peguei, eu falei assim, peraí que eu vou fazer isso. Eu vou. Menina, tava um frio. Aquele frio. Meu aniversário é E 21 de dezembro. Eu capricorniana total. Por isso que ela. Eu preciso vai falar sobre isso depois. E vou. aquele frio Meni- escuro e tu aqui. Tudo. Aí eu peguei, eu disse, quer saber de uma coisa? Menina, que eu botei o celular, coisa, eu disse, eu vou. Eu vou, que eu quero ver o que esse povo fala. Tanto, eu disse que esse negócio todo. Minha filha, me meti naquela multidão. Foi assim, o meu presente de aniversário. Porque eu parecia um pinto no lixo, Lu. Tipo assim, Tu ficou assim, Lore, mas tu aproveitou, meio que saiu, foi o teste, assim, eu aproveitei, eu entrei em todas aquelas lojas, sabe? Todas aquelas lojas, Chanel, Dior, tudo que tipo assim o povo ficava. Aí eu percebi que eu não sentia que aquilo ali me pertencia, sabe? Mas eu entrei com uma postura, eu entrava nas lojas assim, e vou aquele comprar tudo! negócio, e aquela iluminação de Natal, aquele negócio, assim, coisa que você vê nos filmes, sabe? Que eu não estava me permitindo. Entendeu? Que é meio que uma. Como é que se fala? Que a gente pode falar? Uma ilusão, né? Mas é um lugar que dentro de mim, aquilo ali não estava. Eu não estava tava resistindo aquilo ali, sabe? E foi tão gostoso. Tanto é que todo ano agora eu vou, né? Já faço Tá, meus. olha, vou marcar, quero embarcar com você, viu? Pra celebrar fazer esse momento aí. Mas E foi muito bom. Então foi assim, eu digo que esse foi o primeiro passo, mas existiram momentos, entendeu? Que tipo, eu falei assim, não, eu preciso fazer esse movimento de pertencimento, porque eu tô percebendo que eu não tô me sentindo tão aqui como lá, né? como em Dublin, né? Ô, É. Lore, isso que eu ia te falar, então, assim, né? Essa questão que eu ia te perguntar, que eu acho que vem para o próximo tópico, né? Aí da parte da Uhum, identidade, né? Quando a gente muda, né, que as pessoas não imaginam, principalmente dessa questão do pertencimento, né, que muitas vezes a gente acaba ficando em certas comunidades, mas como é um processo, né? Conta uhum. pra gente assim, para você, como é que foi? Eu sei, já imagino conhecendo você, mas essa reconstrução da tua identidade, né? Como é que foi esse processo para você aqui na Inglaterra, já que na Irlanda tu Foi engatou a na Irlanda, capricorniana, a ó, na capricorniana Irlanda, eu digo que eu fui a sagitariana. Eu fui assim, sabe aquela a sagitariana mesmo, aquele fogo, aquele negócio que acelerada. não pode Pronto. perder a festa, não podia perder nada, né? Aqui, minha filha, o Capricórnio e o Touro, eles botaram assim, ó, sabe? Fincaram no chão. E aí, quando a gente vem para essa puxada de realidade, e eu costumo dizer, tem uma música do Rapa que fala do trem. Ela fala da. Oh, meu Deus, eu vou descobrir, eu vou lembrar, até o coisa, ele fala do trem que corre pro São Paulo, tipo assim, a metálica, o trem metálico que corre pro São Paulo. E toda vez que eu penso em Londres, é isso. Se você parar, você é pisoteado. Você precisa seguir, você não pode parar. Você não pode parar, porque vem o FOMO,
ou você tá isolado numa cidadezinha, bem num lugar assim que não tem movimento. E olha que eu tô em Brighton, mas Brighton o movimento aqui não para, Também é né? complicado, né? É muito movimentado. E então são muitas informações. E quando a gente está nesse processo de conhecer, cheguei no lugar, né? Você começa, né, a se conectar com um monte de gente para depois você fazer o funil, né? Então é muita informação, é muita coisa. E nesse caminho corre o risco de você, né, na tentativa de pertencer a algum lugar, você se perder de você. Então, é, nesse momento, eu acho que foi esse momento de perder de mim, porque eu não tava me reconhecendo. Eu que era o Sagitário, né? Aquela coisa de, né? Eu tava muito mais buscando acho que a idade também, né? Vai trazendo pra gente essa construção do tipo, isso aqui é válido pra mim? Isso aqui não é A gente fica válido pra mais mim? seletiva, né? A gente fica mais É, seletiva, né, minha amiga, uhum. também, né? Então, assim, eu me lembro que, tipo, logo em 2022, aí eu consegui um trabalho, né? Porque até o período dos 6 meses ali, eu tava com aquele visto temporário. Minha irmã já ajudou, meu visto saiu rapidão, eu consegui um emprego, então, tipo, isso trouxe pra mim, que foi um movimento também de desconstrução, porque eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria mais ambiente corporativo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí veio um momento de ressignificar, né? Nesse momento de, ok, você tá num país novo, você vai ter que fazer movimentos diferentes. Baixa esse negocinho aí. E tá tudo certo, tá tudo organizado, porque a gente tá surfando a onda, né, Exato! gata? Né? Exato. Então, aqui foi aquele lugar que eu tive que, tipo, literalmente desconstruir coisas que eu tinha, sabe? Pisar em lugares que eu tinha desconstruído lá, que eu tinha, não vou mais fazer isso. Blá, blá, blá. E aí, aqui foi o lugar onde eu tive que realmente, eu digo que é baixar, porque uma coisa que eu nunca tinha feito e eu fiz aqui foi, tipo assim, eu fui no grupo de Facebook. Me lembro que novembro, tipo assim, aquele inverno, aquela coisa, e eu que sempre fui de, tipo, estar em contato com as pessoas. E em Dublin, o inverno é onde tem mais coisa acontecendo. Tipo assim, no inverno, sabe? Eu lembro de uma amiga que ela falava assim, Lorena, se você não for sair por causa da chuva, se a sua desculpa foi essa, você vai ficar em casa. Então, tipo, o inverno era sempre movimentado. E aqui, como eu tô em Brighton, e Brighton é uma cidade universitária, né? Tem muita gente, novembro, dezembro, o pessoal vai embora. O pessoal, tipo, vai ver as famílias. Então, é um período meio que paradão. O período do verão, não, a gente sabe. E aí eu tava numa tristeza, sabe? Tristeza, eu tava triste, triste, triste. Eu nunca tinha me visto naquele lugar de tristeza. E aí, Isso foi dois o mil e vinte e dois, foi 2022. 2021 para 2022. Certo. Foi Tu tava aqui, exatamente. então, tu já tava aqui já há uns aninhos, então. Tu tava aqui já. Não! Não, tu tinha Ah, acabado de sim. chegar. Não, eu cheguei Certo. aqui em 2021, em julho de 2021. Certo. Foi. E aí, quando foi 2000 e... Quando foi... Foi. Quando foi em 2022, foi mais ou menos isso. Janeiro, fevereiro de 2022, eu peguei, botei num grupo de Facebook daqui. Gente, eu sou nova. Eu tava tão triste, tão triste. Aí meu esposo falou assim: Poxa, tipo, você é muito de grupo, de pessoa, por que você não faz isso? Eu falei assim: Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. Aí eu botei num grupo de Facebook. Gente, sou nova aqui em Brighton, procuro amizades. Eu Ai, nunca meu tinha. Deus, adoro! Eu fui para um lugar que eu já, assim, acho que, tipo, há um tempo atrás, eu jamais, sabe? Talvez quando eu visse as pessoas dizer assim, eu poderia dizer assim, gente, que pessoa carente, sabe? Eu podia até ter te julgado em alguns momentos quando eu vi esse tipo de post. E aí eu fiz e foi tão legal, porque apareceram pessoas. Oi, também, tá, não sei o que, não sei o que. Então foi a partir desse movimento, né, que eu fiz. Outras pessoas apareceram, outras puderam naquele momento, outras não puderam naquele momento. E aí veio o espírito bem sagitariano, né? Eu já criei um grupo de WhatsApp. E Eu já aí imagino outras tu fazendo mulheres isso, eu começaram. já imagino tu fazendo grupos, já imagino É, tu criando os eventos, eu imagino já fazendo aí acontecer. criei um grupo de WhatsApp, falei, gente, bora tomar um café, bora fazer isso, bora fazer. Pronto. Começou a reunir as mulheres aqui, aí que eu fui sentindo, né? Sentindo mais essa presença, né, brasileira aqui.
E aí, aos poucos, as coisas, né, vai se conectando, você vai, né, conectando com, tendo amizades, né, construindo novas amizades. Eu tenho amizades muito fortes, assim, no Brasil, então, aqui, né, acho que até os brasileiros aqui também, eles acabam tendo um determinado comportamento, muitas vezes até meio que britânico, né? Porque o britânico tem aquela coisa dos amigos dele, tipo assim, nesse aqui não entra, né? Só entra os amigos dele que já são antigos, né? Gente nova para entrar é meio que difícil. Mas a gente eu fui quebrando essas barreiras e consegui, né? Hoje ter um relacionamento com pessoas assim que são assim, de uma extrema confiança Você acaba tal. construindo uma família, né, minha Uma linda? Assim, eu acho, né, família. você acaba. E assim, também acho que você vai mudando, assim, você vai, né, começando a entrar no mercado de trabalho, vai conhecendo, né, Uhum, pessoas ali, ou então, né, no teu bairro, né, eu também, eu tenho, assim, eu acho que para mim também foi meio que ao contrário de você, porque eu, como eu tô aqui, né, há mais de 20 e assim também, né, naquela rotina, coisa e tal, para mim, eu estava tão inserida na parte inglesa, britânica, acho que até do mundo corporativo, que uhum, resgatar para mim, entrar no grupo, mudou minha vida, assim, de voltar, achar a tribo. E a uhum. próxima pergunta que eu vou para você, já linkando com propósito, Lori. Como é que eu sei que tu não para, tu tá agora envolvida com cybersecurity, gente, essa mulher não para. Assim, como é que assim você achou para você esse propósito? Da onde é que começou a brotar? Porque eu acho que é tão importante para a gente conseguir ter uma vida fora. Se você não tem meio que uma missão, se você não está servindo de Aham. alguma forma, fica muito difícil, muito vazio para suprir a falta do Brasil, né? Eu acho. Conta Exato. aí, conta, amiga, como é que começou a dar propósito para você aí na tua vida? O que começou a fazer o coração, o olho brilhar de novo? Olha, eu digo que são várias portinhas, né? Vários potinhos, assim. Eu sempre gostei dessa parte, né? Eu venho de um background de engenharia. Então, eu sempre gostei dessa coisa da inovação, né? De trazer coisas novas. E antes, quando eu fui para a Irlanda, que eu fiz faculdade de negócios lá, eu queria muito fazer, por exemplo, tecnologia. E aí eu dizia, não, essa parte de programação não é para mim, e tal, não sei o que, não sei o que. E resisti. Então, aqui eu digo que foi, eu, tipo assim, eu disse, não vou fazer isso agora não, né? E aí veio, né, depois de o quê? 2 anos morando aqui, veio essa vontade, né, de tipo, não, eu posso, e nesse momento agora que a gente tá também, né, da tecnologia para todos, né? A tecnologia hoje ela não é só para um grupo de pessoas, hoje a tecnologia é para todos. Então, hoje eu venho trabalhando de uma forma de como eu posso, né, usar dessa habilidade, desse conhecimento, né, para que isso chegue, né, a mais pessoas, né? Isso é um dos propósitos que eu digo. A inovação, né, ela tá sempre no meu field, né? Ela tá sempre me rodeando. Então, não tem, por mais que eu tente dizer, não vou fazer isso, ela me puxa para um outro lado, né? E eu digo que o propósito de alma, que eu digo, por que de alma? Porque isso vem muito da minha família, né? Minha mãe é assistente social, a gente sempre esteve envolvido com essa questão de ajudar, de solidariedade, sempre, sempre, sempre. E na Irlanda foi onde começou, né? O meu, assim, retomou. Eu sempre trabalhei com voluntariado no Brasil, na oportunidades que eu tinha. E na Irlanda foi onde eu conheci o Grupo Mulheres do Brasil. Tu entrou lá, então, foi? Tu entrou no grupo. Ai, eu Foi, não entrei sabia, lá em não. novembro, foi antes da pandemia, ou foi? Não, foi no período da pandemia. Foi. Foi em novembro, na campanha de combate à violência contra as mulheres. E aí eu entrei no grupo, tipo, a gente fez fazer acontecer ali. Foi muito bom, assim, foi um ambiente, um lugar onde eu pude colocar esse pulso de criatividade que tava, né? Não tava Acumulado aí, que tava querendo exato, sair, né? exato, que não tava sendo, né, explorado, utilizado. E de lá foi quando eu vim pra cá. Isso foi assim, eu falo pra todo mundo, gente,
Em todo lugar desse planeta, com certeza vai ter alguém do Grupo Mulheres do Brasil. Ai, Ah, não, vai 5 ter continentes agora, alguma né? voluntária, vai ter alguma coisa que vai fazer você se sentir, né? E eu sou muito grata a isso. E quando eu vim pra cá, a primeira coisa que uma das meninas falaram: olha, procura essa pessoa aqui, procura a Wanda. Me deram passar o contato da Wanda. Procura a Wanda lá, porque ela, de lá do Grupo Mulheres do Brasil, vai ter. A gente entrou em contato e tal. A gente se conheceu um tempo depois, já que eu tava aqui. Então, tipo, e é nesse lugar onde hoje, né? Continua aqui fazendo esse movimento, né? Tem o Women Voices também, que é um outro projeto, mas é um projeto que foi criado pelos estudantes da Universidade de Cambridge. E hoje eu venho gerenciando também, que é um projeto onde você também participou com a gente. Queremos Maravilhoso! mais, logo em breve. Voltaremos! Não, foi incrível, maravilhoso. Amei, amei, Exato. amei. Então, em 2022 eu digo que foi o meu presente, assim, porque em 2022, no início também da guerra da Ucrânia, eu trabalhei como voluntariada em um projeto que ficou bem conhecido no Brasil, Frente Brazuca, e a gente ajudou a resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia, assim também como o povo ucraniano também. Então foi assim bem interessante esse processo. Assim, aí eu ficava assim, meu Deus, tomou uma proporção tão gigante que nem eu sabia responder como foi que aquilo aconteceu. As pessoas perguntavam, achavam que tinha uma estrutura, uma mega estrutura. Eu falei, gente, é eu e Deus e as outras pessoas, os outros voluntários que estão lá, é Deus agindo, porque eu sempre digo, né, que às vezes é tanta coisa, né, que às vezes você fica assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Mas eu digo, quando você tem um propósito, né, a gente deixa tudo que tá de lado, né, e a gente foca naquilo ali, né? Se o propósito é passar informação, vai ser isso aqui, né? Eu digo que é um lugar onde a gente se permite baixar todos os nossos preconceitos, todos os nossos egos, né? E deixar só o propósito seguir. Então, hoje eu digo que eu tenho esse propósito com a inovação, né? E um propósito desse lugar de ajuda, né? De poder doar a minha energia de uma forma. Hoje eu trago isso de uma forma muito equilibrada, né? Busco sempre estar fazendo esse questionamento, porque todo lugar de ajuda, né, vem um lugar também de muitas vezes de culpa, né? Quando a gente vai para aquela coisa, eu quero ajudar, quero ajudar, quero ajudar, e no fundo, né, tem lá uma vozinha gritando esse lugar. Então, esse movimento me ajudou muito a enxergar esse lugar, sabe? Onde é que tá essa culpa? Então, eu me pergunto muito quando eu tô nesse lugar assim, eu falo assim, tá sendo leve para mim ou eu tô querendo, né, Tá fugir me de algo nutrindo, né? aqui? Tá me nutrindo, né, minha linda? Assim, eu acho. Exato. E eu acho, assim, Uhum. uma coisa bacana, assim, que eu vejo muito, né? Principalmente aqui, né, no De Volta a Mim, que é mais focado, né, em mulheres expatriadas, enfim, coisa e tal. Ai, Eu de acho que o volta a que. mim. De volta a mim, meu bem, retornando, né? Porque a gente É uma acaba. das partes do meu, o que eu falei, o texto que eu falei, né? Indo para o exterior, mas na verdade indo para o interior é um tema do meu livro. Mas continue, desculpa. Mas é, né, Lori? Porque no final das contas, assim, a gente vê, né? A gente, muitas vezes, né, a gente tá aqui, querendo ou não, no exílio geográfico, mas também é muito no exílio emocional, né? E, Muito. né, assim, muito no exílio de emocional, de você estar se reconstruindo, a sua identidade, tudo que você conhecia, as suas referências. E eu acho que tanto na questão de fazer o bem, mas até mesmo na questão de carreiras, assim, né? Você vindo de outro Aham. país, como é um portal o voluntariado, né, para você De se integrar a network. lugar, né, a localidade que você está, se é um novo país, como você falou, sempre vai ter, né, o grupo das mulheres do Brasil, mas também sempre vai ter um lugar que você vai poder ajudar alguém, né? Não Exato. seja como foi, tipo assim. Eu acho que uma coisa para mim que eu também eu trago muito que também é essa questão da parte, né, de carreiras hoje em dia, né? Como você sabe, Uhum. também sendo, né, coach de carreira, é a parte de rede, construir rede. Porque hoje em dia a gente não constrói mais rede. O que que você pode fazer por mim? A gente constrói rede. O que que eu posso fazer Posso por fazer por você, né? você. O que que eu posso Exatamente. fazer? Porque a gente acaba
né, se doando É, e é uma naturalmente, troca. né? É uma troca mútua. E é interessante você falar isso, dessa questão do tipo, é, esse movimento de a gente morar fora realmente faz com que a gente, né, se ajude, né? Que a gente fique É. nesse lugar de receber ajuda, né? De receber, de ouvir. Eu me lembro quando o pessoal dizia, ah, é porque eu não gosto de brasileiro, não sei o quê. Gente, eu vi ouvir isso com mais intensidade quando eu me mudei pra cá, pra Inglaterra. Porque na Irlanda, tipo assim, todo mundo quer, por mais que a pessoa tente dizer que não vai se envolver com brasileiro, que não vai falar com brasileiro, não tem jeito, porque na Irlanda tem brasileiro em tudo que é lugar. E a gente se ajuda, É. sabe? É uma integração de realmente de se ajudar. Então, assim, onde você tiver, com certeza, né, vai ter um brasileiro ali, vai ter uma pessoa para ajudar, né, para dar um conselho, né? Por isso que eu digo que é sempre importante, né, a gente tá bem, né? Não deixar a saúde mental de lado, né? Contrata um profissional, seja lá o que for. Esteja sempre, tenha sempre alguém que você possa contar, né? Naquela hora que dá aquele, eu quero voltar, né? Aquele, aquele Eu revertério. quero Que é, desistir, né? Eu não quero, né? Porque querendo ou não, como você falou, Lori, também, que eu acho que é uma coisa assim. E não só nessa vida de imigrante, mas assim é o jeito que o mundo está hoje em dia, né? Maravilhosa. Não tem uhum, estabilidade de nada, com nada. Todo mundo realmente hum, tem que ter pessoas e como também sua caixinha de ferramentas de exatamente, coisas que vão aterrar você, porque é necessário, né? Maravilhosa. com certeza. Principalmente nesses invernos que a gente vive aqui, né? Quem tá aí, sei lá, do Hum. Brasil escutando, né? A gente passa o quê? 6 meses, cinco, né? Sei lá, três Mas meses. a gente passa acho que 9 meses. É 9 meses que a gente passa. É uma gestação É uma que a gente gestação, passa. né, de Literalmente. casaco, sem sol. Então, assim, é muito importante ter mesmo essa caixinha de ferramenta. Para mim, eu sei. As coisas que funcionam para mim é a tal de caminhar na natureza, né? Até mesmo quando a gente quando tá ficando muito frio, a gente meio que acaba se acostumando. Tá Eu vou frio, andar mas na sai, né? praia. Ai, que Eu, delícia. às vezes, tá, sabe aquela zoada da onda? Eu termino o trabalho, aí eu boto a roupa e tal, vou. Aquela zoada da onda batendo, sabe? Aquele mar bem violento, aquele. Gente, aquilo ali relaxa, pelo menos a mim, sabe? Me relaxa, traz uma tranquilidade. Então, é isso que você falou, é muito importante, de ter realmente ferramentas, instrumentos, e o quanto essa. Eu vim aprender sobre as estações do ano, literalmente aqui, vivendo a experiência. Porque em Salvador ou é verão Recife também, meu bem. ou é Recife verão. chove, é verão com chuva. Entendeu? Agora que estão tendo mais invernos definidos, né? Dias de mais chuvas e tal. Mas aqui eu aprendi a respeitar, tipo, cair das plantas. Ontem mesmo a gente estava andando por um lugar, aí eu vi, eu falei, gente, já tá chegando o outono, aquela alegria, sabe? De tipo, daquele momento que vai vir um outono, né? Vai vir um inverno, então, tipo, claro, né? A gente estando bem protegido e tal, bem aquecido, mas o respeitar aquele momento, né? O desacelerar, respeitar que vão ter dias que vão ser inverno, né? Tipo, a gente não tem muitos dias de neve, né? Aqui, mas esse processo realmente de viver em um outro lugar e com essas diversidades, né? Climáticas que possibilita também transformações, né? Dentro da gente. E Lore, tu falou e disse, eu acho que também depois, assim, de morar aqui, até mesmo entender os nossos próprios ciclos, né? Total. Nascer, morrer, renascer. E assim, a gente entra, né? A gente não, a gente fica mais paciente, eu acho que com o tempo, né? Assim, Uhum. de ver os ciclos, né? Como tu Muito. falou aí, as folhas caindo, o ventinho, É, a brisa tá ficando gelada já um pouquinho, né? agradecer o sol. Hoje mesmo fez um sol bem quentinho aqui. Gente, eu peguei o sapato, botei o sapato, saí e fui andar no parque, sabe? Cheguei no parque, tirei meu tênis, fiquei andando lá descalça. Aí eu falei, Delícia. meu Deus do céu, tipo, é respeitar mesmo esses momentos, sabe? E agradecer, porque né, às vezes na correria também do dia a dia. E querendo ou não, Lu, a gente passa a ter uma melhor qualidade de vida.
né? A gente desacelera. Assim, eu digo desacelera porque parece que, tipo, mas Né? é Tá em literalmente. Salvador, tá em Salvador, tô lá na É, praia, amiga. mas a gente desacelera e se permite, É, né? é Claro, verdade. para quem se permite, eu sei que tem muitas vezes conheço gente que tipo tá vivendo aqui, mas a cabeça tá lá, É. né? E tá tudo bem, é a forma que a pessoa escolheu viver. Mas eu acho que era isso que quando eu me mudei para cá e ficava essa inquietude, porque minha cabeça tava, eu tava aqui, mas a minha cabeça tava em Dublin. Hum. Então eu tava sempre buscando uma desculpa, né? Tudo bem que minhas irmãs moram lá, meu sobrinho mora lá, meus sobrinhos moram lá na Irlanda, então eu tava sempre, eu dava aula lá na Irlanda, dava treinamento e tal, então eu tava sempre buscando fazer alguma coisa lá, porque eu não soube viver, processar inicialmente o luto, né? Porque uma mudança, ela é um luto, né? O processo de deixar ir, né? E viver isso aqui, né? O novo. E Então, trazer a até. presença, né, Lori? Traz, eu acho Tá, que a coisa, assim, para mim, exatamente. que foi uma virada de chave. E principalmente, eu acho que quando a gente, né, que tá, né, antes de se acostumar com o clima, ah, não, o verão vai chegar, o verão vai chegar, não. É a presença, é o agora. Saber que é isso que a gente Exatamente. tem hoje, né, e até mesmo a alimentação, o que que a gente vai começar a comer, né, para o Uhum, corpo, para a mente. Acho que a presença, né? A presença é, é potente, né? E isso já me é. leva à próxima pergunta que eu ia lhe falar, assim. Agora são 10 anos, uma década para você de recomeço, e eu acho que o que eu te admiro muito é que tu é uma mulher curiosa, pelo amor de Ah, meu Deus. Ela Deus. não para! Ela não Eu sou para! curiosa demais. Eu digo, que nem meu gato é tão curioso. Ela não para! E eu acho assim, isso fascinante, mas assim, nesse tempo, nesses 10 anos, o que que tu diria assim, Lori, que foram as maiores bênçãos assim, que esse teu. Pode começar pelo desafio, os maiores desafios e as maiores bênçãos que essa vida assim fora, né, te trouxe. Olha, benção. Eu começo assim agradecendo pelos pais que eu tenho, porque assim, sempre dando força, sabe? Assim, essa questão da saudade, a gente sente saudade, mas uma vez que a gente sabe que eles estão bem e que eles estão dando esse suporte pra gente, então isso fica muito mais leve. Eu vejo muita gente que fala: "Ai, minha mãe todo dia pede pra eu voltar". Ah, mas agora... Então, eu acho que é uma bênção esse suporte, sabe? Ela, assim, a vida que veio através deles, né, me deu. Minha mãe sempre falava assim: ah, eu viajei você desde os 16 anos. Eu sempre viajei, eu sempre coisa. Então, isso traz, né, uma tranquilidade de você, não, tá? Eu vou. É uma benção, é literalmente uma benção, né? Vai com Deus, a gente tá aqui, qualquer coisa. A Então. bênção tá com você, né? Tá com a gente, né? Tá com a gente, Exatamente, né? exatamente. E as pessoas, uma das coisas que eu aprendi muito, Lu, e eu costumava dizer que eu sempre trabalhei em fábrica, trabalhava em construção, tal, então era a minha energia masculina, daquela coisa. Então eu não era de muitos contatos, principalmente em ambiente de trabalho e tal. Eu era tipo assim, beleza, tá, acabou. Então eu sempre fui eu conhecia muita gente em ambientes de festa e tal, mas eu sempre fui muito não parava para ouvir muito as histórias das pessoas. E essa possibilidade de viver em um ambiente de convivendo com outras pessoas, me possibilitou conhecer pessoas. Sabe? A gente fica mesmo com aquele receio, né? De tipo, a gente sabe que a pessoa vai embora. Então eu ficava muito com esse receio Ah, inicial, não e quero me tipo, envolver, não não quero quero fazer me envolver, vou amigos. fazer amizade aqui e tal. E eu sempre falo, eu sou 8 ou 80, não consigo ser uma amizade meira, entendeu? Então, essas bênçãos, encontros, eu tive encontros maravilhosos, pessoas maravilhosas, amizades que, tipo, até hoje, né, são laços muito fortes, assim, sabe? Parece que a gente. Parece não, Deus realmente programou pra a gente tipo assim, da mesma cidade e a gente veio se conhecer aqui. Então, amizades que, tipo, tem uma amiga que é do mesmo nome que eu, e a gente se conhecia no Brasil, assim, mas, tipo, a gente não era de muita intimidade, a gente era da mesma galera, assim, de amigos. E ela veio, minha irmã descobriu que ela vinha no mesmo período para viajar para Europa. Ela veio, a gente morou junto. Hoje, tipo, somos amiguíssimas,
Um em cada. né? A gente tava falando ontem, ela vai fazer acho que 12 anos morando fora, eu tipo 10 anos. Então foram esses encontros, sabe? Eu sou muito grata por esses encontros. Que não são É, ao acaso, né? Maravilhosa, que estão né? aí, Ah, né? ó, encontro Olha, maravilhoso. olha que. Gente, a gente não se separa mais, não. Você nem é louca, viu? A gente não se separa mais, não. Mas, assim, e eu acho que é bacana também. Eu acho que também essa questão da identidade, do propósito. Quando a gente vai E, abrindo essas portas, começa a atrair umas pessoas que realmente ressoam, né? Com a exato, energia, com o que a gente está fazendo, que é tão gostoso, né? Deixa o coração exato. quentinho, né? Uhum. E trazendo para essa questão da curiosidade que você falou, eu acho que é essa bênção de me permitir mudar. Porque, tipo, gente, eu estudei química, eu estudei engenharia, fiz agora business, fiz agora não, né? Me formei em business, fiz cybersecurity. Então, esse medo de fazer o que. Não tenho medo de, o que é que vão pensar? Talvez, se eu estivesse no Brasil, eu talvez ficasse assim, não, mas é porque isso aqui. No Brasil, a gente tem muito aquela coisa do que seguir, É. né? Tem que seguir aquilo ali pela vida toda. Tipo, você não pode, não, que nada, você não pode fazer isso. Então, essa possibilidade de, né, tipo, eu trabalhei com limpeza, tipo, fiz coisas, trabalhei com hospitalidade, coisas que talvez no Brasil eu não teria Eu fosse oportunidade de nem exercer, nunca fosse experimentar, fazer, né? Nunca fosse entendeu? sair, né? Eu digo oportunidade porque a gente sabe, né, todos os estereótipos, todas as questões, né, que existem. Então, é essa benção de poder experimentar com leveza, sabe? De me, e de me e de continuar me pertencendo, né? Que eu me lembro que uma frase, né, que foi em 2020, foi em 2020 que eu me lembro que eu repetia muito assim para mim. Eu continuo pertencendo, mas eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente, mas eu continuo pertencendo. Né? Que foi quando realmente, realmente quando eu vim essa mudança para cá, porque eu tinha essa sensação que tipo, se eu, né, curtisse essa energia que estava vindo, eu não ia pertencer a mim, né? Eu estaria dizendo algum não para mim, né? Então foi Olha aí, literalmente. coraçõezinhos, olha os corações. Isso é lindo, Lore, porque a gente tá evoluindo o tempo todo, né? É que nem a Uhum, gente falou, o ciclo aí da morte, do renascimento e a nova versão, né? As nossas novas versões estão sempre aparecendo e se uhum, permitir, né? uhum. Deixar, vamos viver de novo. E realmente isso me leva muito, Mara. A gente tá conversando uma hora, parece que foram 5 minutos, viu? Mas é uma hora. E isso me leva muito, assim, sabe? A pergunta meio que final, antes de fazer outras perguntinhas para você, que eu ia te Aham. fazer. Assim, para pessoas que vão, né, assistir esse episódio, pensando que estão pensando em morar fora, que estão pensando, né, nessa reinvenção. Para essa mulher assim que tem vontade de recomeçar, ou até mesmo essa mulher que já está aqui, né, fora de terras brasílias, essa pessoa que tem vontade de recomeçar, que você diria para essa pessoa que está presa no medo ainda, mas tem essa vontade de recomeçar? Mais ou menos tu já disse um pouquinho, né? Mas para dar o É, wrap up, bem lindo. eu digo assim, não pensa muito. Não pensa muito. Aquilo que veio para você é porque foi canalizado para você, né? Vai se encontrar, não é sobre chegar, né? Eu sempre dizia assim, nunca foi sobre estudar inglês. Na minha mente era, eu vou estudar inglês, né? Mas não foi, nunca foi sobre estudar inglês. Foi toda essa experiência que foi vivida. Então, claro, precisa planejar, precisa, né? Eu sempre falo, fiquem atentas, né? Às vezes tá, eu vou, mas tipo, a pessoa não tem um investimento financeiro, né? A vida aqui fora não é fácil, apesar de todo mundo achar que a gente toma café com a Um rainha, né? Com o rei, rei, toma café com o rei todo dia, né? Que anda de limusine, que por aí vai. Todas essas ilusões, chá da tarde né? todo dia, Chá meu da bem. tarde todo dia, exatamente, que ninguém trabalha, e por aí vai, né? A vida de clean é fácil, que faz isso, que faz aquilo. Eu digo que a vida ela é mais confortável, sim. Mas a gente precisa estar aberto a isso, né? Tem que vir com recursos, não adianta, né? Se você, eu vim com recursos, né? Na época eu vim, acho que foi 6.000 euros na época. Eu sei que nem todo mundo tem essas condições, mas eu, assim,
foi o que eu tinha ali. Eu disse, mas eu vou procurar emprego, tal, 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 tal. Eu sempre digo, tenham cuidado, porque pode aparecer propostas, né? Sim, Mirabolantes, né? Muitas vezes eu vejo gente que tô me relacionando com uma pessoa daí. Eu digo, você conhece essa pessoa? Né? Já viu essa pessoa? Sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa já foi no Brasil, tal. Tem toda essa coisa para não cair nessa ilusão, nesses né? contos, né? Que são muito Nos comuns, né? contos, São muito exato, comuns, né? Porque o né? que não falta aqui são histórias desse tipo, mas é realmente confiar no, a gente fala no gut, né? Mas confiar na sua intuição, né? Buscar fazer as coisas da forma correta. Você sempre vai ser imigrante, né? A gente sempre fala assim, você sempre vai ser imigrante, Sempre. né? A gente pode te ter a cidadania e tal, mas você sempre vai ser imigrante. Então, a gente realmente é fazer as coisas certas nas horas certas. Maravilhoso. Agora, peraí, que a gente tem que tirar foto, mas eu tenho que fazer umas Ah, perguntas sim, também. e buscar, quando chegar no lugar, buscar network, buscar É. conexões, né? Principalmente no que você falou no sentido de, né, de se recolocar profissionalmente, né? Não vir com um senso de vira-lata, gente, o conhecimento que a gente tem é muito, Muito né? potente, né, minha linda? Muito Muito potente, potente. Dá para ser muito, muito. traduzido e é o diferencial, né? Que eu acho, Lore, se eu fico vendo o povo, não, né? No A gente se Brasil, uma coloca coisa, num né? caixinha, num casulo e não, Não. não. A gente tem um potencial muito, 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 muito grandioso. E é tudo Né? aqui, né, minha linda? Mindset, né? Tá tudo na cabeça da Exatamente. gente. Ô, maravilhoso. Uhum. Conta do teu livro, vai. Peraí, que eu tenho que fazer umas perguntas antes de falar que você Tá, acabou, né, do livro que acabou de sair. Também que ela é escritora, a gente também tá adora, foi quentinho. conta. Olha, desvendei mais uma habilidade minha, escrever. Tive uma certa resistência, mas foi muito bom. Foi essa coisa de volta pra mim, literalmente. Né? O tema do meu livro é Eu Dei Certo. É até um ato de coragem, né? Que muitas vezes as pessoas falam, ah, Maria, esse título assim, eu digo, não, foi um ato de coragem mesmo, né? De trazer uma jornada aí. E já tô, minha filha, já tô aqui, ó, cutucando para escrever outros. Foi, não começa, não para mais, não para mais. Eu vou salvar, eu já coloquei, eu vou colocar o nome, né, né, Somos Fodas, né? É, somos Mara- fodas, somos fadas, somos o que quiser. somos o que quiser, né? Tá certíssima. Exato. Lore, É uma antologia, e nessa antologia, tipo, a gente compartilha, né, várias histórias, e eu senti, assim, veio num momento muito simbólico, né, nesses 10 anos de morando fora, né, é literalmente, assim, é um renascimento, né, foi um processo de realmente sair é uma outra Lorena, né, uma outra Lorena com a mesma essência, mas uma outra Lorena, sabe? ai, a maravilhosa, dá um orgulho, né, de olhar para trás, assim, você vê tudo que Ai, você, dá, né, que menina. delícia, né? Você vê tudo que Né? você E o superou, né? quanto Deus ele é cuidadoso, sabe? Ele foi me preparando, literalmente, em doses homeopáticas. Ele primeiro me tirou de Salvador, me botou em Recife. Depois de Recife, ele falou assim: Olha, você vai agora para um lugar um pouco mais extremo. Me botou na Irlanda. Depois da Irlanda me trouxe pra cá. Então, aqui. E eu, toda vez que eu paro assim, eu falo, meu Deus do céu. Eu me lembro quando eu dormia lá no Brasil, em Salvador. Eu dormia, e meu quarto ficava assim na frente da janela e eu via as estrelas, né? Quando a gente é criança, a gente fica, né? Mas eu jamais imaginava. Gente, a gente mora no olho do mundo. É o olho do mundo. Os holofotes estão o tempo todo aqui. Eu digo que. Como é que ele fala? Paris lança e Inglaterra estreia, né? O pessoal fala assim, que Ai, que não podia assim, né? Paris, Landa e Londres estreia. É como se fosse assim, Londres joga para o mundo. Então, quem imaginava, sabe? Essa possibilidade de estar morando, né? De estar podendo compartilhar dessas E experiências com construindo pessoas uma história também tão linda, Lori, porque com tua história é muito linda, um história. orgulho, bicha danada. Agora da cybersecurity da vida, ela não para, sabe? Não, amiga, não, assim, Ah, orgulho, sua trajetória é ah, muito obrigada. inspiradora.
Por isso que eu queria Ai, trazer você aqui para dividir. Agora vamos obrigada. tirar uma foto, né? Porque a gente vai ficar aqui Bora, até. bora. Né, vamos! Eu morro de medo, porque eu sou toda estabanada para não desligar o telefone, essas coisas. Vamos, um, Peraí, dois, deixa eu três ver e se eu já! tiro. Qualquer coisa eu tiro aqui, quer? Tira também a tecnologia, vai! Ai, meu Deus, agora que eu lembrei. Ai, Eu acho que salvou, que meu celular tá com a depois tu, memória depois cheia. tu me diz, tu me manda também. Ô, minha linda, como é que eu te agradeço? Ó, demorou, mas chegou na hora certa, pós-eclipse. Uma mensagem Menina! intensificada, gente de De vermelho, vermelho, ó, vermelho, poderosíssima. poderosíssima, E ficou todo pronto. o tom, olha, o batom do mesmo tom da blusa aqui, e você com os... Gente, é uma loucura, viu? Porque isso acontece muito, sabe? Se Mas tivesse combinado, a gente já vai sentir no campo, né, gata? A gente já vai sentir no campo antes. literalmente, Ô, literalmente, meu foi muito amor, um bom. prazer. Olha, esse episódio vai ficar na live. Vou colocar você lá de colaboradora. Como as Tá. pessoas lhe acham, minha linda, também para saber das tuas mentorias, tudo direto no teu handle, né? Para falar com você Aham. diretamente. E do livro. E vou salvar também no podcast do Spotify. Vai estar ali de volta Nossa! disponível para, né, todos os lugares do mundo, né, escutarem, se Va- inspirarem com a sua história, né, com esse recomeço, né, fora do Brasil, né, que é Muito super bom. exciting E, também. e uma coisa, né, que é depois dos 30, porque muitas vezes, eu digo que agora eu tô com 40 e eu tô me sentindo assim, gente, quero mais disso Então tá aí. começando, né? Exato, porque eu vejo muita gente, sabe? Que fica, mas eu já tenho 30 anos e não sei o que. Eu digo, gente, é a melhor, assim, não foi idade melhor, sabe? Para fazer esse movimento. É depois dos 30 que você já tem outra cabeça, né? A gente já aprende, né, a lidar com as situações, vai lidando com as situações de uma forma diferente. Com certeza, minha linda, amei. Olha, demorou, mas valeu a pena, viu? Tá esperto. Muito, muito. E quero Ô, mais, meu viu? Vamos fazer mais. Vamos Vamos fazer fazer mais. mais, meu amor. Obrigada. Um beijo grande. Beijo para todo mundo. Márcia, para todo Beijo, mundo mandando gente. mensagem. Obrigada pela Beijo grande, participação. beijo. Beijo.